Enquanto a pressão da Lei Magnitsky se torna cada vez mais real para o Supremo Tribunal Federal, uma notícia que saiu há alguns dias na revista Veja começa a fazer todo o sentido. Segundo a reportagem, o ministro Flávio Dino já estaria planejando abandonar a corte para voltar à política. Ao que tudo indica, o medo de ser o próximo alvo das sanções americanas está fazendo com que alguns já procurem a saída de emergência. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque essa notícia sobre a possível saída do ministro Flávio Dino do Supremo, para mim, é um dos sinais mais claros e mais fortes de que a pressão que vem de fora está, sim, surtindo efeito. É a prova de que a estratégia de expor os supostos abusos para o mundo está criando um ambiente tão tóxico, tão instável dentro do próprio sistema, que até mesmo seus membros mais poderosos já começam a procurar uma rota de fuga. A reportagem da revista Veja, que ouviu pessoas do entorno do ministro, diz que já existe um cenário sendo previsto em que ele abandonaria a cadeira no STF para voltar à política. A justificativa oficial, a história que eles tentam nos vender, é a de que o Dino é um animal político, que ele sente falta dos palanques e que o seu grande sonho é ser o sucessor de Lula na presidência da República em 2030. E essa parte, claro, tem um fundo de verdade. A gente sabe que a ambição do Dino é gigantesca. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: por que agora? Por que um homem que acabou de chegar ao que muitos consideram o ápice da carreira jurídica, uma cadeira vitalícia no Supremo, com um poder imenso, já estaria planejando pular fora do barco? A cadeira do STF, que por décadas foi vista como o prêmio máximo, o porto seguro da República, de repente virou um lugar do qual as pessoas querem fugir? Para mim, a resposta para essa pergunta tem um nome e se chama Lei Magnitsky. O que a gente precisa entender é que a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes não foi um ato isolado, foi um recado para todo o sistema. E o recado foi, em bom português, a brincadeira acabou. O recado foi: os atos que vocês praticam aqui dentro, sim, tem consequências lá fora. E essas consequências são devastadoras. É a morte financeira, a morte social, a transformação de uma autoridade em um pária internacional. O que parece estar acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um lugar de poder e prestígio e se tornou um lugar de risco. A cadeira de ministro, que antes era uma blindagem, agora parece ter virado um alvo. E o ministro Flávio Dino, que é tudo menos ingênuo, parece ter percebido isso muito rápido. Ele olhou para o lado, viu o que está acontecendo com o seu colega Alexandre de Moraes, viu a pressão aumentar e pode ter feito um cálculo de risco muito simples. O que eu vou ganhar ficando aqui, correndo o risco de ser o próximo da lista, de ter minha vida e a da minha família viradas de cabeça para baixo? A cadeira no STF, que parecia ser o prêmio, virou uma batata quente. E o Flávio Dino tem todos os motivos para se preocupar. Ele não é um ator secundário nessa crise. Como ministro da Justiça, ele foi uma figura central em toda a narrativa do 8 de janeiro. Foi ele quem supostamente recebeu os alertas da ABIN e não agiu. Foi ele quem se recusou a entregar as imagens do Ministério em um ato que, para muitos, foi uma clara tentativa de obstrução. E já como ministro do STF, ele tomou decisões muito controversas, como a de tentar proibir os bancos de cumprirem a Lei Magnitsky e a de barrar as emendas parlamentares em uma clara interferência no poder legislativo. E, para piorar, ele ainda cometeu o que, para mim, foi o erro fatal, a provocação que o colocou diretamente na mira de Washington. Durante o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ele usou, de forma irônica, o assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk para criticar a anistia. Ele cutucou a fera no seu ponto mais sensível. Aquele tema da violência política da esquerda é algo extremamente pessoal para Donald Trump, que ele mesmo sofreu uma tentativa de assassinato. Ao fazer aquela provocação, o Dino não fez uma crítica política, ele fez um insulto pessoal. E ele se tornou, naquele momento, um alvo prioritário. Então, quando a gente junta todas essas peças, a possível saída dele do STF começa a fazer todo o sentido. Não se trata apenas de ambição política. Trata-se, ao que tudo indica, de um movimento de autopreservação. É o instinto de sobrevivência falando mais alto. É melhor ser um ex-ministro de volta ao jogo político com alguma chance de se proteger do que ser um ministro do Supremo sancionado, isolado e com a carreira internacional destruída para sempre. É claro que existem outros fatores que podem estar pesando na decisão dele. A gente sabe que, como governador do Maranhão, ele tinha um poder muito mais direto sobre o orçamento, sobre a máquina pública. O dinheiro que rola no executivo é muito maior e muito mais fácil de ser controlado do que no judiciário. Talvez ele sinta falta desse poder, dessa influência. A gente também sabe que a sua base política no Maranhão está se esfacelando com brigas internas e acusações de espionagem. Talvez ele sinta a necessidade de voltar para casa para tentar arrumar a bagunça e garantir o seu curral eleitoral para voos mais altos no futuro. Mas
Para mim, nenhum desses fatores sozinhos justificaria uma decisão tão drástica como a de abandonar uma cadeira no Supremo. A peça que faltava nesse quebra-cabeça, a variável que mudou completamente o cálculo de risco, foi a pressão internacional. O STF, que antes era o lugar mais seguro do Brasil para um político, se tornou, de repente, o mais perigoso. O que essa história nos mostra é o tamanho do estrago que o ativismo judicial causou à própria imagem do judiciário. Eles foram tão longe, esticaram tanto a corda, que a corda arrebentou. E agora, a instituição que deveria ser o pilar de estabilidade do país se tornou o epicentro da crise. E a possível fuga do Flávio Dino é a maior prova disso. É a confissão vinda de dentro, de que o navio está fazendo água. É o sinal de que a pressão, a nossa pressão, a pressão das ruas, a pressão da mídia independente e a pressão que vem de fora está, sim, funcionando. Eles podem tentar disfarçar, podem tentar criar narrativas, vão dizer que é um projeto político, que ele é um homem de visão que está pensando no futuro do Brasil, mas a gente sabe o que parece estar por trás. É o medo. O medo de que a caneta que hoje lhes dá tanto poder amanhã seja a mesma caneta que vai assinar a sua própria sentença de morte financeira e política. A possível saída do Flávio Dino não é um sinal de força. É o primeiro grande sintoma da doença que tomou conta do Supremo. E a gente vai continuar aqui de olho para ver quem será o próximo a procurar a saída de emergência. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e parece que alguns jogadores já estão percebendo que estão do lado perdedor. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que o medo da Lei Magnitsky é o verdadeiro motivo para a possível saída do Flávio Dino? Você acha que outros ministros podem seguir o mesmo caminho? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa implosão do sistema? Se essa análise te ajudou a entender os bastidores dessa crise, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a pressão está funcionando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada peça que cai nesse tabuleiro. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.